significações para ter uma única para ele. Mantemos a opinião de que a moral, tal como foi concebida até hoje, a moral das intenções foi um preconceito, um juízo precipitado e provisório que a coloca no mesmo lugar que a astrologia e a alquimia em todo caso, algo que deve ser superado. A superação da moral e a triunfo desta sobre si mesma seria a denominação da larga e misteriosa tarefa reservada às consciências mais sutis e mais corretas e também às malignas da atualidade, estas viventes pedras de toque da alma. 33. É irremediável. É necessário responsabilizar, julgar sem piedade, os sentimentos de dedicação e sacrifício pelo próximo, toda a moral da abnegação, com a estética da concepção desinteressada pela qual a desvirilização da arte tenta, muito sutilmente, conseguir uma boa consciência. Os sentimentos que pretendem existir para os demais e não para mim possuem um encanto excessivo e uma doçura que, por serem muito insinuantes, nos tornam desconfiados. E nos perguntamos, não será tentativa de sedução? O fato de tais sentimentos serem do agrado daqueles que os experimentam em 45, inclusive do simples espectador, não é um argumento a seu favor, mas sim um convite à prudência. Sejamos, pois, prudentes. 34. Seja qual for o ponto de vista filosófico no qual nos coloquemos, reconhecer-se-á que a falsidade do mundo em que acreditamos viver é a coisa mais verdadeira e firme que nossa visão pode apreender. Encontramos repetidamente razões que nos fazem supor que existe na essência das coisas um princípio que induz a juízos falsos. Quem, entretanto, responsabilizar o nosso pensamento pela falsidade do mundo, isto é, o espírito, saída honrosa, seguido por todo advocatus de consciente ou inconsciente, quem tomar como erradamente interpretado este mundo com o espaço, tempo, forma e movimento, terá boas razões, pelo menos, para, finalmente, aprender a desconfiar do próprio pensar. Portanto, talvez seja uma conclusão errônea tornar nosso pensamento responsável pela falsidade do mundo. Entretanto, pensamos. Não seria motivo para pelo menos desconfiar de nosso pensamento? Não terá o pensamento nos preparado o mais macabro de seus ardis? Que garantia temos para impedir que continue fazendo das suas? Falando seriamente, a inocência dos pensadores tem algo de comovedor que inspira respeito. Esta inocência lhes permite, ainda hoje, apresentarem-se diante da consciência psicológica e pedir-lhe que responda sinceramente às suas perguntas, por exemplo, que diga se é real, porque foge do mundo exterior e outras questões da mesma natureza. Talvez isto seja uma ingenuidade, porém algo que nos honra, a nós, filósofos, é a crença nas certezas imediatas. Porém, com toda sinceridade, não deveríamos deixar de nos considerar unicamente como seres morais. Esta teoria é uma puerilidade que nos traz pouca honra, prescindindo da moral. É um conceito pouco louvável e, portanto, uma imprudência a ser evitada. Porém, cá entre nós, 46. Além do mundo burguês, de suas afirmações e negações, o que nos poderia impedir uma imprudência de dizer: o filósofo tem direito de ter mau caráter, porque tem sido continuamente o mais enganado. Hoje tem o dever de desconfiar, desde o fundo do abismo de todas as suspeitas. Tem direito de olhar ao mundo esquadrinhando com malignidade, se for preciso. Perdoa-se-me este logro, esta triste caricatura, este artifício, pois desde há muito tempo examinei por minha parte meus pensamentos e meus afetos relativamente aos enganadores e enganados e guardo algumas chibatadas para os filósofos cuja cólera cega se rebela contra o fato de ter sido motivo da chalaça. E por que não o seriam? É um simples preconceito. Acreditar que a verdade é melhor que a aparência é inclusive a mais infundada que existe. Deve-se confessá-lo, a vida não seria possível sem toda uma engrenagem de apreciações e de aparências, e se suprimisse o mundo aparente, com toda a indignação voltada contra ele por certos filósofos, supondo-se que isto fosse possível, nada restaria tampouco de nossa verdade. Pois, o que nos obriga a admitir que exista uma parede divisória entre o verdadeiro e o falso? Não bastaria admitir graus de aparência, como quem falasse de matizes e harmonia, mais ou menos claros ou obscuros, valores diferentes para empregar a linguagem dos pintores. Porque o mundo em que vivemos não poderia ser fictício. E se objetasse ainda que toda ficção deve ter um autor, não se poderia responder com toda franqueza. Por quê? A expressão deve ter não constitui também parte da ficção? Não se pode permitir um pouco de ironia com o sujeito, com o predicado e com o objeto. O filósofo não tem razão de declarar-se rebelde contra a confiança cega concedida à gramática. Respeito muito aos governantes, porém, não seria a hora da filosofia renunciar um pouco à fé nos governantes. 47, 35. Oh! Voltaire. Oh! Humanidade. Oh! Estupidez. A verdade, a busca da verdade são coisas delicadas. Desde o momento em que o homem se conduz nesse aspecto de um modo demasiado humano, quando busca a verdade apenas para fazer o bem, pode-se dizer, e eu sustento, que não encontra nada. 36. Ainda que admitíssemos que fora do nosso mundo de desejos e paixões não nos é dado nada real, que não podemos alcançar realidade mais alta ou mais profunda que a de nossos instintos, pois o pensamento não expressa mais que a relação destes instintos, não seria razoável perguntar: este mundo dado, não bastaria para compreender a partir daquilo que nos é semelhante, o mundo que se chama mecanicista ou material? Não quero dizer percebê-lo e entendi-lo como ilusão, como aparência ou representação, no sentido de Berkeley ou Schopenhauer, mas como realidade da mesma ordem que nossas próprias paixões, como forma mais primitiva do mundo das paixões, de um mundo que englobou numa poderosa unidade tudo aquilo que no processo orgânico se ramifica e se diferencia, e, consequentemente, afina-se e se debilita, como espécie de vida instintiva na qual todas as funções orgânicas, secreção, nutrição, mudanças orgânicas, se encontram sinteticamente ligadas e confundidas entre si, ou seja, uma forma preliminar da vida. Não apenas é permissível aventar esta pergunta, como também o exige a consciência de nosso método.
Não admitir vários tipos de causalidade até que se tenha levado ao limite extremo, ao disparate, com a permissão de vossas excelências, a tentativa de nos contentarmos com um só tipo. Esta é uma moral do método a que, hoje, não devemos fugir, dedutível por definição, como o diria 148, matemática. A questão é saber se consideramos a vontade como realmente eficiente, ou se acreditamos na causalidade da vontade. Se for assim, e no fundo é isso que implica a nossa crença na causalidade, estamos obrigados a fazer esta experiência, e colocá-la como hipótese, como uma causalidade da vontade. A vontade, naturalmente, não pode elaborar mais que sobre uma vontade e não sobre uma matéria sobre os nervos. Por exemplo, numa palavra, deve chegar a colocar a proposição de que sempre que se constatam efeitos, devem-se a ação de uma vontade sobre outra vontade. Todo processo mecânico, na medida em que é alimentado por uma força eficiente, revela precisamente uma vontade-força. Suponho, finalmente, que se chegasse a explicar toda nossa vida instintiva como o desenvolvimento da vontade de potência, é minha tese, teria adquirido o desejo de chamar a toda energia, seja qual for, vontade de potência. O mundo visto por dentro, definido e determinado por seu caráter inteligível seria, precisamente vontade de potência e nada mais. 37. Se alguém interpretar isso no sentido de que Deus esteja refutado e o demônio não, seria o caso de avisá-lo de que não usamos linguagem vulgar. Ao contrário, meus amigos. E de resto que diabo obriga a falar em linguagem vulgar? 38. Do mesmo modo que, em pleno século das luzes, estalou a Revolução Francesa, acontecimento tão falso e sinistro quanto inútil, porém na qual os nobres e os entusiastas espectadores de toda a Europa misturaram apaixonadamente e durante tanto tempo suas próprias revoltas e seus próprios entusiasmos. 49. Nobre posteridade poderia iludir-se relativamente ao passado e talvez chegasse a interpretá-la de modo tolerável. Porém, isto já não teria acontecido. Não somos essa nobre posteridade. E, desde o momento em que nos apercebemos disso, não pertence tudo isso, ipso facto, ao passado. 39. Ninguém, por muito complacente que seja, admitirá que uma doutrina é verdadeira pelo simples motivo de que nos torne felizes e virtuosos, excetuando-se talvez, os amáveis idealistas, entusiastas, do bom, do verdadeiro, e do belo, que acreditam estar circundados por toda classe de coisas que, ainda que confusas, são tão rústicas quanto aprazíveis. A felicidade e a virtude não são argumentos. Entretanto existem espíritos reflexivos com tendência a esquecer que a desgraça e a maldade não são também objeções válidas. Uma coisa pode ser verdadeira ainda quando prejudicial e perigosa no mais alto grau, pois poderia acontecer que o fundamento radical da existência implicaria que não se pudesse ser conhecido a fundo, a não ser através da morte, de modo que o vigor de um espírito fosse medido pela dose de verdade que pudesse suportar, ou, mais exatamente, até que grau fosse preciso adoçar a verdade, velá-la, falseá-la. Porém é indubitável que os maus e os deserdados possuem mais e maiores dotes para descobrir certas partes da verdade e têm mais possibilidades de conseguir isto pode ser percebido sem que se fale aqui dos maus que são felizes, espécie acerca da qual os moralistas preferem calar. É possível que para o nascimento do espírito vigoroso e independente sejam mais favoráveis a dureza e a astúcia que essa fina, doce e complacente frivolidade e essa arte de aceitá-la facilmente, que apreciamos com tanta justeza no homem cultivado. Stendhal acrescenta um último traço ao esboço do filósofo de pensamento livre, traço que não quero deixar de sublinhar para o refinamento do gosto alemão e porque vai 50, contra esse gosto. Para ser filósofo, disse esse último grande psicólogo, é preciso ser claro, seco, equânime, isto é, para ver claro dentro do que é. Um banqueiro que enriqueceu tem uma parte do caráter requerido para fazer descobertas em filosofia, isto é, para ver claro no que é. 40. Tudo que é profundo aprecia o disfarce, as coisas mais profundas têm inclusive ódio à imagem e ao símbolo. O pudor de um Deus não gostaria de pavonear-se sob a forma de seu próprio contrário. Problema difícil. Seria estranho que não se encontrasse algum místico que se atrevesse a agir por sua conta. Há processos de caráter tão delicado que é conveniente encobri-los e fazê-los irreconhecíveis através de seu pesadume, há certas manifestações de amor e generosidade exuberante após as quais nada há de mais aconselhável que apanhar um bastão e surrar a testemunha ocular para turvar sua memória. Mais de um se dedica a perturbar e a maltratar sua própria memória para, assim, pelo menos, vingar-se de seu único cúmplice. O pudor é muito engenhoso. Não são as coisas piores as que nos causam maior vergonha. Atrás de uma máscara nada mais há que filonia. Há tanta bondade na astúcia. Por outro lado, por delicadeza do pudor, o homem bem dotado desse sentimento encontra seu próprio destino e suas decisões mais delicadas em caminhos pouco frequentados pelos homens. Dissimula a seus olhos os perigos mortais que corre também a segurança que reconquistou. É assim, ainda que não tenha desejado, chegará o dia em que descobrirá que, apesar de tudo, apenas uma máscara dele é conhecida, e que é bom que assim seja. Todo espírito profundo necessita uma máscara. Mas, entretanto, em torno de todo espírito profundo se forma constantemente uma máscara, graças à interpretação, 51, continuamente falsa, isto é, superficial, dada a todas suas palavras e a todas as manifestações de sua vida. 41. É importante demonstrar a si mesmo que se está destinado à independência e ao mando, porém é preciso que se o faça a tempo. Não se deve afastar a obrigação de fazer estas provas, mas também não ligar-se a ninguém, porque toda pessoa é uma prisão. E muito menos ligar-se a uma pátria, ainda que seja mais uma maltrapilha e mendicante, e não esquecer que é menos difícil desligar-se de uma pátria vitoriosa. Não se deixar prender por um sentimento de compaixão, ainda que seja em favor de homens superiores, cujo martírio e angústia não tivesse defesa. Não se apegar a uma ciência, ainda que nos seduzam as descobertas que parece nos reservar.
Não se prender às próprias virtudes e ser vitimado, como um todo, por uma de nossas qualidades particulares, por exemplo, por nossa hospitalidade, como o perigo dos perigos nos alunos nobres e ricos que se dissipam